Seja muito bem-vindo a esta live, onde nós vamos aprender a usar com facilidade o where. Meu nome é Débora Carvalho e eu sou a sua professora de inglês. Eu não quero que você perca oportunidades porque você não fala inglês. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live que você vai aprender de uma vez por todas a usar where. Olha, eu queria te dar uma dica básica de como usar o where. E é por isso que eu resolvi fazer essa live. Em primeiro lugar, deixe-me só compartilhar algo aqui com você. Eu quero que você entenda que a pronúncia é where. Nós vamos falar where bem claro, bem fácil, do jeitinho que eu escrevi aqui para você. O where. Pronuncia comigo para você não ter nenhum problema. Where, where. É fácil assim. Por que você colocou uma dica embaixo então, Débora? Eu coloquei a dica embaixo porque existem variações desta palavrinha, deste pronome interrogativo, e algumas pessoas, algumas regiões, principalmente nos Estados Unidos, dizem where, como se tivesse um R na frente. Where. Ok? Então, preste atenção na pronúncia where, como se fosse somente um U, do jeitinho que eu escrevi aqui para você, ou where. Existem as duas variações, eu prefiro a primeira e é por isso que eu vou praticá-la com você agora. Where, where, onde? O que eu queria muitíssimo também que você lembrasse? Quando você pergunta onde, where, você geralmente vai pensar em cima, embaixo, tá embaixo da mesa, mas você também pode pensar em lugares. Onde? De onde você é? Essa pergunta é clássica e eu sei que você já deve ter usado essa pergunta em algum momento da sua vida. Pensa comigo, me responde aqui no chat, quem tá aqui comigo agora. Como é que você pergunta de onde você é em inglês? Vamos lá? Deixe-me ajudá-la. Nós temos várias possibilidades de pergunta, mas a pergunta mais simples e que eu tenho certeza que você já viu e você já fez é Where are you from? Where are you from? Você pode perceber que eu dividi isso aqui em dois momentos para você, que são as duas dicas de ouro que eu quero te dar. Where are you from? Where are you now? De onde você é? Where are you from? Aonde você está agora? Where are you now? De onde você é e aonde você está. Eu acho que agora eu vou me esbarrar em um bom e amigo nosso, um amigo de longa data. Se você se lembra dele, é o verbo to be. Então, eu separei para vocês dois momentos. O momento, verbo to be, where are you from? Where are you now? E um outro momento, where do you live? Where do you work? Dois momentos, então fica comigo no primeiro momento. Antes de qualquer coisa, eu queria saber se você se lembra de como dizer o verbo to be. O nosso bom amigo, antigo amigo, verbo to be. I am, you are, he is, she is. Você lembra disso? Quando você lembra do verbo to be, você também vai se lembrar que ele, para fazer o verbo to be como pergunta, nós temos que invertê-lo. Então, você não vai falar where you are. Você vai falar where are you? Where are you? Onde você está? Where are you now? Onde você está agora? Este é o verbo to be. Então, quando você vai fazer uma pergunta, você vai usar primeiro o pronome interrogativo, ou seja, o bisbilhoteiro, como eu falo para todas as pessoas e todos os meus alunos sabem que eu chamo de bisbilhoteiros. Os bisbilhoteiros, o verbo to be, é logo depois dele. Então, você vai falar where are you? Se fosse ela, where is she? Se fosse ele, where is he?
você vai inverter o verbo to be, mas quem vem primeiro é o where. Primeiro sempre vai aparecer where, onde. Onde? Onde você está? Where are you? Onde ele está? Where is he? Onde você está agora? Where are you now? Todas as vezes, então, primeira dica é WH, que são os nossos bisbilhoteiros, que eu estou fazendo uma série deles para vocês. Comecei semana passada com o what e agora é where. E depois vem o who e assim nós vamos fazê-los todos, ok? Para que você não tenha mais dúvida. Você vai inverter o seu verbo to be como você está vendo aqui, grandão para você agora. Where are you? Inverteu o verbo to be. Onde eles estão? Where are they? Where are they now? Onde você? Where are you? É só você lembrar do verbo to be e invertê-lo. Where are you now? Quem me ajuda? Eu estou em casa. I'm at home now. I'm at home. Então, eu estou treinando falar com uma pessoa. Eu falando com você, por isso eu estou usando you. Where are you? Where are you now? Você, onde você está? I'm from Brazil. Ah, muito obrigada, Nani. Se não estou conseguindo entender direitinho. I'm from Portugal. Muito bom, I'm from. Não se esqueçam de cerrar os lábios quando a gente fala a letra M. From. I'm from. Nós temos que cerrar os lábios, porque o M do inglês, quando ele está no final, nós vamos sempre falá-lo ok? I'm from. 2 vezes eu cerrei os lábios. I'm from. Diga para mim agora e fale comigo para você praticar. I'm from e onde você está? Where are you? At home? At work? Geralmente uma dessas 2 possibilidades, certo? Então repita. I'm at work. I'm at home. Mais uma vez o M, cerrando os lábios, home, ok? Quando você quiser perguntar, primeiro momento, verbo to be. Where are you from? Verbo to be invertido para fazer perguntas. Algo muito sério que eu quero deixar claro. São 22 anos de experiência que eu tenho com inúmeros alunos que me falaram que o verbo to be ele é difícil. E eu vou falar para você, ele não é difícil, ele é memorizado. Não é isso? Verbo to be é você memorizar. I am, you are, Switzerland. Ah, very nice. I am, you are, he is, she is. Isso é memorização. E como é que você vai fazer para falar com naturalidade? Ô, teacher, mas na hora de falar é que eu me embanano toda. Como é que você vai fazer isso? Falando, praticando. Então, o verbo to be vai ser memorizado com facilidade se você colocar na sua boca, se você colocar na voz, verbalizar, se você falar. É falando que se fala, é ouvindo que se ouve. Então, não podemos menosprezar a repetição. Eu falo, você responde, você lê algo, você fala em voz alta. É muito importante você repetir sempre, repetir para que você acostume com o som, acostume com o falar inglês e na hora de falar com a pessoa você não terá nenhum problema. Então, quando alguém me diz que isso aqui é problema, o verbo to be, eu acho que a pessoa esqueceu de estudar um pouquinho mais. Então, sinta-se à vontade todas as vezes que você falar where are you from? Para responder I'm from Brazil, I'm from Venezuela, I'm from Switzerland, que tem gente aqui que mora na Suíça, né? I live. E eu já vou falar sobre isso agora. Eu separei esses 2 momentos, que é o verbo to be, onde, de onde, o from é origem, where are you from, ok? E onde você está? Where are you? Você já me respondeu aí? Falando, você está conversando comigo? I'm at work, I'm at home, I'm at the restaurant. I'm at the cinema. Duvido que alguém esteja no cinema essa hora, né? I'm at the shopping center. I'm at. Responda comigo, então, nesse exato momento. Where are you now? Onde é que você está?
I'm at home. Na verdade, eu posso dizer as duas coisas para vocês. I'm at home and I'm at work. Eu estou nos dois, tanto em casa quanto no meu trabalho, certo? Eu trabalho de casa. Bom, bora seguir adiante. I'm at home. Ótimo. Me ajudem aí com as suas respostas e falem. Não se esqueçam, voz alta. Tem que falar. Não é só cochichar, não. Você vai falar. Porque agora eu gostaria de te lembrar que eu também posso, segundo momento, ampliar o meu leque. Antes eu falei onde você está. Where are you? Alguém me disse aqui já, I'm at home. Como eu, I'm at home. Se alguém dissesse, I'm at work, certo? Se eu te perguntar, where are you from? De onde você está? Então, qual foi o nosso primeiro momento? O verbo to be. Verbo ser e estar. Ser e estar. Agora, nós vamos ampliar, vamos abrir um leque para falar onde você trabalha. Where do you work? Where do you work? Where, sempre where. Então, vamos relembrar? Quem começa? Where. Depois, do, you. E agora eu quero trabalhar? Work. Where do you work? Onde você trabalha? Onde você estuda? Como é que eu digo estudar? Então, eu quero agora que a gente amplie. Nós estávamos num primeiro momento de onde você é e onde você está. É, está, verbo to be. Só que ele me deixa presa em ser, estar. Para ampliar o leque, para que a gente possa fazer frases maiores, mais complexas, que a gente consiga falar mais, nós vamos usar o do. Quando a gente vai perguntar, neste momento, o do entra como melhor amigo auxiliar de presente. Então, repita comigo para você não se assustar ao falar where do you, para que você não tenha medo, para que você não fique travado. Na verdade, não é assustar a palavra, para você não se travar, porque tem gente que trava e tem gente que também fala onde você trabalha, where do you work? E você responde, I work at the restaurant, I work at a school, I work at home, meu caso, I work at home. Onde você trabalha? Where do you work? Where do you work? Quando você for falar, então, você vai usar o do para te ajudar a marcar o presente. Você não tem que ficar muito preso a detalhes, presente, passado, futuro, mas isso é essencial. O do ajuda você a falar qualquer coisa no presente quando for uma pergunta. Do you, do I, do they? Where do, o do vai te ajudar a marcar o presente. Esse é um assunto de uma próxima aula, mas eu quero que eu vou entrar em mais detalhes nisso e você vai entender de uma vez por todas. Mas nesse momento, eu quero que você treine onde você trabalha, onde você estuda. Eu havia perguntado e vou falar de novo. Onde? Where? Você. Do you? Não pode esquecer do do, porque a gente tem a tendência de falar where you. Where you? Onde você trabalha. Where you work. Essa é uma tendência muito forte nossa, de brasileiros, porque nós conjugamos os verbos. Eu trabalho, tu trabalhas. Em inglês não tem isso. Em inglês tem o do, que vai me ajudar a conjugar o verbo para o presente. Onde tem o do, você sabe que é presente. Então, where do you trabalhar? Work. Where do you estudar? Study. Where do you work? Where do you study? É simples assim. Você vai falar where do you e você vai colocar na frente quem você quiser. Como nós estamos vendo aqui, where do you work? Poderia ser where do you study? Poderia ser where do you live? Que é a frase de baixo. Onde você mora? Me responde aqui nos comentários. Onde você mora?
Onde você estuda? Where do you... Preste atenção que eu tô sempre falando do you. Where... Vamos ver se melhora o som agora, gente. Where do you... Repete comigo. Where do you... Trabalha? Work. Mais uma vez. Where do you study? Onde você estuda? Vamos agora para o morar. Where do you... Repitam comigo. Where do you live? Where do you work? Where do you study? Where do you live? Você sempre vai usar where do you. Então, pense na língua como blocos que nós temos que aprendê-los juntos. E não preocupa se é... eu vou usar um auxiliar de pronomes interrogativos. O pronome interrogativo vem na frente, depois vem o auxiliar de presente, que é o do. Não, pensa comigo e fale comigo. Where do you work? Where do you study? Where do you live? É simples assim. E para responder, eu também vou dizer I live in, eu moro, eu, Débora, I live in Portugal. Gaia. Where do you live? I live in Brazil. I live in... Aonde você mora? Where do you live? Where do you live? É assim que nós vamos falar, certo? Então, where do you? E na frente você vai colocar o verbo que você quiser. Morar, estudar, trabalhar, jantar. Onde você janta? Normalmente, na minha casa, na casa dos meus pais, você está abrindo leques. Não se esqueça que era isso que eu queria. Que nós fizéssemos 2 momentos. Aquele momento onde você está, de onde você é. O verbo to be, usando o is e o are. Verbo to be. E o outro momento é com o do, ampliando, abrindo um leque. Where do you live, study, have dinner? Where do you where do you play football? Onde você joga futebol? Você abre um leque de opções falando where do you, certo? Só que existe uma exceção. Infelizmente ou felizmente existe uma exceção. Eu digo felizmente porque a língua inglesa nós não temos que memorizar a troca dos verbos. Nós não temos que pensar eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Mas nós temos que lembrar que com he, she, com ele, ela, nós temos que usar o does ao invés de do. Então você tem essas 2 opções. Quando você quiser fazer perguntas na língua inglesa no presente, você tem 2 opções de auxiliar. São ajudantes, pessoas que estão entrando ali para te ajudar a deixar aquela frase no presente. O do e o does. Where do you work? Onde você trabalha? Where does he work? Ao invés de colocar o do, você troca o do pelo does. E para que serve isso? Isso foi o que eu ouvi inúmeras vezes de inúmeras pessoas. Para que serve o danado do do e does, meu Deus do céu? Afinal de contas, onde você trabalha? Where you work. Tá tudo tão bonitinho, né? Where, onde. You, você. Trabalha, work. Where you work. Tava tão bonitinho, aí chega a professora, chega a língua inglesa, na verdade, né? E fala, não, aqui você tem que colocar 2 auxiliares. Você pode usar o do ou o does. Foco agora no vermelho que eu deixei aqui para você. Use o does para quando for he, she. Por que isso? Porque nós não vamos conjugar os verbos. Então, gente que fala que é difícil o uso de do e does, repensem e me diga, é mais fácil falar, pense aqui no work, é mais fácil eu dizer eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham, eu penso, tu pensas, ele pensa, nós pensamos, eu estudo, tu estudas. É mais fácil fazer essa conjugação toda de todos os verbos ou é mais fácil você pensar que, ao invés de ter que conjugar
Todos os verbos você vai pensar que, pensa comigo, respira fundo e imagina se não é mais fácil. Olha, se tem uma pergunta no presente da língua inglesa, você vai usar o do. O do vai estar sempre ali te ajudando a deixar aquele verbo no presente. Não importa qual seja o verbo. Quantos verbos tem, teacher? 2, 3, 5.000. Eu estou falando de todos os verbos. Isso vai virar uma aula. Aliás, ela já está preparada para você. Então, me acompanhe, me siga aqui, que eu tenho uma super aula te dando a dica do uso do do e does. Mas agora é só uma pincelada para você entender que não é um bicho de 7 cabeças o tal do e does. Do você vai usar para ajudar o verbo a ficar no presente. Where do you work? Então, esse work eu sei que está no presente porque o do está ali me ajudando. Se fosse com he, she, it, ele, ela ou neutro it, você não vai mais usar o do e sim o does. Então, treine comigo, pratique comigo nesse exato momento. Where does he work? Fala comigo. Where does he work? Aonde ele trabalha? Eu só tirei o do e coloquei o does. E estou marcando ele para que você veja e não tenha problemas com esse danadinho do does. Ele só está aqui para te ajudar, ele só está aqui para facilitar. Como resposta, você vai dizer he works. A gente coloca um S e esse S não é plural. Muitas pessoas acham que o S é plural e eu quero deixar essa dica aqui. Quando nós usamos, então, olhe bem para mim. Quando você falar eu trabalho, tu trabalhas, em inglês você não tem que conjugar tudo. Mas quando for he, she, it, no presente, só no presente, eu trabalho, eu estudo, ela estuda. Se for para eu conjugar no presente, somente ali com he, she, it, você tem que colocar um S. Então, eu trabalho, I work. Ela trabalha, é she, é diferente, she works. Eu estudo, I study. Eu estudo inglês, I study English. Ela estuda ou ele estuda inglês. He studies, tem que colocar o S, English. She studies English. Esse é o assunto da nossa grande aula de do e does. Mas agora eu quero que você treine comigo e não pense que isso é difícil. Pelo contrário, isso só veio aqui para te ajudar. Where does he live? Where does he work? Usei o does para fazer pergunta. E na resposta eu coloquei um S. Dá uma olhadinha aqui. He works at the bank. He works at school. Where does he live? He lives in Spain. He lives in Portugal. He lives in Gaia. He lives in... Todas as vezes que você for responder, você coloca um Szinho também. Olha, eu queria te lembrar que todas as vezes que a gente ignora, achando que o inglês é difícil, complicado, e a gente ignora o aprender através de chunks, que são pedaços da língua, como se fosse o quebra-cabeça que eu sempre digo. Um quebra-cabeça, as peças se unem e as frases são formadas. Não é nada, isso é o que nós estamos fazendo. Quando você me disse, where do you work? E você treinou isso comigo, where do you live? Eu gostaria que você treinasse mais um pouquinho. Where does he work? Where does he live? Vamos treinar? Where does he work? Where does he work? Treine comigo. Where does he work? Where does he live? Treina comigo. Where does he live? Where does he work? Agora vamos pensar onde ele estuda. Nós já falamos sobre study. Where does he study? Repete comigo. Where does he study? Where does he work? Where does he live? Where does he study? Poderíamos perguntar inúmeras coisas aqui, mas eu quero que você treine isso e saiba que quando você treinar where do you, e aí você coloca na frente o que você quiser, o verbo que você quiser, a ação que você quiser, onde você trabalha, estuda, janta, faz
Sua ginástica, onde você, where do you? E aqui eu tô abrindo um leque de infinitas possibilidades para você usar o verbo. Trabalhar, comer, correr, estudar, dormir. Onde você dorme? Eu durmo na sala, no sofá. I sleep in my sofa. I sleep in my bedroom. Onde você? Where do you? Onde ele? Where does he? Where does he? Treina comigo? Where does he? Estuda. Study. Where does he? Trabalha. Work. Where does he work? Onde ele mora? Where does he live? Quando você treinar isso, algumas vezes, talvez poucas, porque tem gente que treina e rapidamente pega, outros treinam e falam com muito mais, gastam mais tempo para poder internalizar e fazer com que isso soe natural. Where does she? Quando você faz isso comigo, e nesse exato momento, se você estiver fazendo isso comigo nesta live aula, você não vai ter a capacidade de falar where do he? Where do he? Porque vai te soar estranho. Então, a dica de ouro que eu quero te dar eu quero que você preste atenção, bastante atenção, olhe para mim e não se esqueça disso. A dica de ouro para falar um idioma, seja ele qual for, fale. Parece óbvio, parece bobo, mas é essa a dica de ouro. Fale. Você quer falar? Fale. Então fale comigo, repita o que eu estou falando. Where do you work? Where do you work? Onde ela trabalha? Where does she work? Where does she work? Quando você repete isso, acredite em mim, confie. Confie. São 22 anos fazendo isso, gente. Se você repete, você não será capaz de falar where do she? Não será capaz de fazer isso. E neste momento nós estamos abrindo um leque de opções para você falar qualquer coisa onde ela dorme, trabalha, estuda, come, onde ela nada, onde ela almoça, onde ela está, Quando você treina, você não é capaz de falar errado. Então, a única dica, e não existe pozinho de pirlim-pim-pim neste exato momento. Muita gente prega, eu te ensino a falar inglês, eu te ensino. Mas você é a pessoa responsável pelo sucesso. Eu te ensino, mas se você não repetir, você não vai conseguir falar com facilidade. E aí acontece a danada da frase clássica. Eu consigo entender tudo que me dizem, mas eu travo na hora de falar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você travar na hora de falar, na hora de uma entrevista de emprego? Já aconteceu com você de travar, de não conseguir falar em hipótese alguma, quando simplesmente te pediram uma informação ali no metrô, ali num lugar turístico que você estava passando, ou no seu próprio trabalho, quando você já está trabalhando e aparece o gringo e faz uma pergunta que é simples, mas você não conseguiu responder essa pergunta. Você não deu conta de verbalizar. E depois veio a frustração, porque você pensou, eu sabia isso. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você tentar comunicar com alguém e as palavras estão aqui na ponta da língua, mas parece que não sai? Parece que te dá realmente, você trava, dá um pânico, você quer falar, mas não sai? Sabe por que isso aconteceu com você? Porque você não treinou. Se você treinar, então, de novo, não existe pozinho do pirlim-pim-pim. Existe nós professores, eu, Débora, te ajudando e você fazendo a sua parte repetindo. Não é mágica, não tem pirlim-pim-pim. Existe um processo que você vai aos poucos tomando, as suas frases vão crescendo, as suas frases vão se agrupando, as palavras se juntam, mas você está entendendo que se você não falar, você não vai conseguir fazer com que esse processo, verbalmente falando, aconteça. Eu quero que você não tenha nenhum problema, porque você não fala inglês. Então, faça o óbvio e veja os resultados. Em breve você vai se ver falando. Em breve você vai ver que as pessoas vão conseguir te entender. Então,
fica aqui a dica. Memorize o que nós estamos falando hoje. Eu estou aqui para te ajudar, estarei sempre. E, principalmente, não perca oportunidades porque você não fala inglês. Fale inglês. Fale inglês. Fale. Repita comigo. Aprenda os sons. Mas fale inglês. Não perca oportunidades. Fale inglês, fale comigo que eu posso te ajudar, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima live. Bye, bye. Take care.